Bom, pessoal, seguinte, vamos fazer essa questão aqui, questão 3 da lista INSPER. Vamos fazer bem pausado, certo? Para vocês pegarem todos os passo a passo, principalmente a parte da integral, beleza? Veja, eu tenho uma f de x e uma g de x, ele deu o gráfico delas, certo? Elas se encontram no ponto P, e ele pede esse ponto P. Como esse ponto é um ponto de intersecção, então eu posso escrever que f de x é igual a g de x, beleza? Então, vamos, x raiz de x, que é f, é igual a raiz de x mais 3x sobre 2. Passo raiz de x para cá. Ok? Agora eu ponho a raiz de x aqui em evidência. Obtenho isso, certo? Porque eu tiro a raiz de x, aí sobra o x e sobra o menos 1 aqui, certo? Agora, eu elevo ao quadrado dos dois lados para que essa raiz aqui desapareça, beleza? Então, elevando esse termo aqui ao quadrado, ó, isso aqui, raiz de x ao quadrado, dá x, e aqui x menos 1 fica ao quadrado. Isso é igual, eleva ao quadrado aqui, eu fico com 9x ao quadrado sobre 4. Ok? Beleza. Vamos desenvolver isso aqui. Eu fico com x ao quadrado menos 2x menos 1. Isso é igual a 9x ao quadrado sobre 4. Eu vou pegar esse 4 aqui e jogar ele para cá multiplicando por esse x. Então ficaria 4x que multiplica x ao quadrado menos 2x menos 1. Isso é igual a 9x ao quadrado. Vamos fazer um chuveirinho. Quatro x ao cubo menos 8x ao quadrado menos 4x, isso é igual a 9x ao quadrado. 4x ao quadrado menos 8x ao quadrado menos 9x ao quadrado menos 4x igual a 0. Operei esses dois, cheguei nessa equação. Vou colocar o x em evidência. Obtenho aqui do produto dessas duas equações que uma das raízes, o x é 0, e a outra raiz virá da resolução desta equação. Ok? Rapidamente, veja só. Nesse momento aqui, ó, nesse momento aqui da equação, eu poderia ter feito isso, né? Aí, essa raiz aqui, ó, não apareceria, beleza? Como o professor de vocês aí parece que ele pensa em tudo, né? Então, eu não aconselho fazer esse corte aqui, porque pode ser que ele usava esse fato aqui para fazer um pega para vocês, ok? Então, era melhor ter distribuído tudo, resolvido, fatorado aqui e obtido a raiz x igual a 0. Neste caso, não vamos usá-lo, certo? Porque o ponto 0 e 0 está bem aqui, mas pode ser que ele use em outra oportunidade, né? Tá, a resolução dessa equação aí, se você fizer, eu vou obter raiz de x igual a 1/4 e x igual a 4. Como a gente tem equações irracionais aqui, né, devido à presença de raízes, você tem que testar essas raízes aqui para ver se todas elas são válidas, ok? Como a gente fazia lá no passado para resolver a equação irracional. Então, por exemplo, para x igual a 0, se eu testar, ó, aqui dá 0 e aqui dá 0. Então, essa raiz, ela passa, ok? Para x igual a 1/4, como que fica? Ó, vai ficar 1 sobre 4, substituindo aqui nessa equação. Foi a equação que originou essas raízes. Vezes a raiz de 1 sobre 4
Isso é igual a raiz de 1 sobre 4 mais 3 vezes 1/4 sobre 2. Ok? Veja. 1/4 aqui. Essa raiz dá 1 sobre 2, que é igual a raiz de 1/4, 1 sobre 2. Olha só, aqui em cima fica 3/4, certo? Então eu vou fazer mais um passo. 3/4 sobre 2. Aqui eu fico com 1/8. Isso é igual a 1 sobre 2 mais... Aqui, ó, esse 4 multiplica com esse 2, certo? Fazendo aqui, ó, 3/4 sobre 2. Isso é 3/4, aqui é 2 sobre 1. Multiplicado por 1 sobre 2. Dá 3/8. Certo? Tá. 1/8, eu tiro um mínimo aqui, dá 8. 8 por 2 dá 4, vezes 1, 4, mais 3. Certo? Ó, 8 por 2, 4, vezes 1, 4. Aí 4 mais 3. Então eu fico com 1 sobre 8 é igual a 7 sobre 8. O que não é verdade. Então, essa raiz x igual a 1/4 aqui, ela pode ser desprezada. Se você não fizer isso, você vai pensar que o ponto P aqui é coordenado 1/4 para x, certo? Então tinha que encontrar as raízes, voltar na equação e ver qual era válida, beleza? Então a gente viu que 1/4 não é válido. Então agora a gente vai testar o 4. Veja, para x igual a 4, eu fico com, substituindo o 4 aqui, ó, vai ficar 4, raiz de 4 é igual a raiz de 4 mais 3 vezes 4 sobre 2. 4 vezes 2 é igual a 2. 3 vezes 4, 12 por 2, 6. 8 é igual a 8. Opa, esse bateu. Então, o x igual a 4 é raiz. Beleza? Então, a gente tinha obtido 3 raízes, lembra? A gente tinha obtido x igual a 0, x igual a 1/4, x igual a 4. Esse aqui é esse ponto aqui. Inclusive os gráficos se cruzam lá mesmo, mas não é o ponto que eu quero. Esse aqui não é a raiz da minha equação. Então, quem vai ser meu ponto P? 4 para x. E aí, para obter o y, eu substituo em qualquer uma das duas, né? Vamos fazer na f. Vou fazer f de 4. 4 vezes a raiz de 4. 4 vezes 2. 8. Então, meu ponto P, que ele está desejando, a minha letra A, é o ponto 4 e 8. Beleza? Qual que é o procedimento? Eu pego as duas funções, igualo e resolvo. Beleza? Aí teve um detalhezinho que era uma equação irracional, né, com a presença de raiz, e ao encontrar as raízes, você tem que retornar e substituir na equação para ver se é raiz mesmo. Beleza? Então tá, nosso ponto P aqui, ele é o ponto 4 para x, 8 para y. Beleza? Certo. Agora, na letra B, ele pede a área entre as curvas, que no caso seria isso aqui, ó. Beleza. Você está lá na prova, ele fala, determine a área, né? Você vai fazer integral, certo? Você vai dimensionar só qual integral e qual operação com as integrais que você vai fazer. Como assim? Você vê que aqui é uma área entre curvas, certo? Entre duas curvas. Então a área vai depender da integral sobre essas duas equações, certo?
Se você notar, ó, essa é a curva preta aqui, ok? Se você fizer a integral dessa curva, o que você vai determinar? O que a integral te entrega? A área, certo? Então, eu fazendo a integral sobre f de x, eu encontro isso aqui, ó. Certo? Que não é o que eu quero. Beleza? É parte do que eu quero, mas não é exatamente o que eu quero. E se eu fizer a integral sobre a vermelha, que é g de x, eu acho mais ou menos essa parte aqui, ó, é essa parte aqui, ó, tá vendo? É isso que a integral de g de x dx te entrega. Veja. Seria essa parte aqui, ó. Jogando as duas áreas aí. Ou seja, para você encontrar esse tamanho aqui, o que você teria que fazer? Você teria que tirar de f, veja só, você teria que tirar de f a parte de g. Ó, se eu tiro a parte de g que está aqui no meio da minha f, sobra exatamente aquilo que eu quero. Então, o que significa isso? Que a minha área desejada, ela é a integral de f de x, dx, né? Menos a integral de g de x, dx. Por quê? Porque se eu retirar de f a minha área correspondente a g, eu tenho a área pedida, certo? E para retirar uma da outra, basta eu subtrair as duas integrais. Beleza? Dúvidas me chamam. Tá bom. Então, agora eu vou ter que integrar, né? Você integra ao longo do eixo x, você vai integrar de 0, que é o começo, até o ponto de encontro entre elas para x, que é o 4 que a gente encontrou. Ok? Né? Aqui 0 e aqui 4. Ok? Porque você está achando a área em relação ao eixo x. Então aqui os meus limites serão de 0 até 4. Meu pincel não presta. 0 até 4, 0 até 4. Ok? Então, a gente vai resolver essas integrais agora. A área, então, será integral de x raiz de x dx de 0 até 4 menos a integral de raiz de x mais 3x sobre 2 dx, ok? De 0 até 4. Beleza? Tá. Vamos lembrar a definição básica de integral. A integral de x elevado a n dx é igual a x elevado a n mais 1 dividido pelo expoente obtido, que seria n mais 1. Ok? Essa é a definição básica de integral. Tá bom. Então, eu preciso que eu tenha um expoente claro aqui para realizar a minha integral. Nessa integral aqui eu tenho x raiz de x. O que seria x raiz de x? Seria x a primeira vezes x elevado a 1 sobre 2. Eu conservo a base e somo os expoentes. 1 mais 1 sobre 2 dá x elevado a 3 sobre 2. Ok? Então aqui ó, ficaria
integral de 0 até 4 de x elevado a 3 sobre 2 dx. Beleza? Aqui eu tenho uma soma dentro da minha integral. Olha, se eu tenho, por exemplo, integral de a mais b, eu posso separar. Eu posso fazer integral de a mais integral de b. Ok? Para ficar mais claro. E é isso que eu vou fazer aqui, mas eu tenho um menos. Então eu vou pôr um colchete e vou fazer integral de raiz de x, certo? Mais a integral de 3x sobre 2. Ok? Mantém o dx aí em todo mundo, né? Não pode esquecer. Certo? Beleza. Vou fazer só mais uma mudança aqui antes de começar a integrar. Ó, integral de 0 até 4 de x elevado a 3 sobre 2 dx menos essa integral aqui, a raiz de x, tem que colocar ela na forma de expoente, é 1 sobre 2. Então, integral de x a 1 sobre 2 dx mais a integral de 3x sobre 2, porque aqui está claro, né, o expoente. Beleza, galera. Agora é só aplicar a nossa regra master aí. Veja. Resolvendo essa integral aqui, ó. X elevado a 3 sobre 2. Vou fazer aqui no cantinho para vocês, ó. X elevado a 3 sobre 2, qual que é a regra lá? Eu tenho que somar 1 no expoente, não é? Então, mais 1 sobre 3 sobre 2 mais 1. Certo? Esse vai ser o resultado da integral. Beleza? Aplicando aquela regra lá. O que você faz? Pega o expoente, soma 1 e divide pelo resultado obtido, que foi quanto? 3 sobre 2 mais 1. Certo? Então, vamos lá. Resolvi essa integral aqui, ó. Quanto que dá 3 sobre 2 mais 1? Dá 5 sobre 2. Então fica x elevado a 5 sobre 2 sobre 5 sobre 2. Certo? Resolução dessa conta aqui. Beleza? Então essa integral foi resolvida. Menos. Vou abrir o colchete. Agora aqui, ó. X elevado a 1 sobre 2 na integral. Eu somo 1, aplicando aquela regra lá, e divido por 1 sobre 2 mais 1. 1 sobre 2 mais 1 dá 3 sobre 2. Então, 3 sobre 2, 3 sobre 2. Ok? Mais. Agora aqui, ó, esse 3 sobre 2 ele é uma constante, certo? Então, ele pula fora da integral. Você não integra ele. Então, aqui fica 3 sobre 2, certo? E aí você vai integrar a letra. Veja. X, a primeira, usando a regra lá, mais 1 sobre 1 mais 1. Ok? Então ficou x, 1 mais 1, 2, sobre 2. Certo? Nota que o 3 sobre 2 eu falei para vocês que é uma constante, que está multiplicando a letra, então ela pulou fora da integral. E você tem que colocar os limites, né, que é de 0 até 4. Bom, agora está tudo pronto aí para a gente substituir os limites. E na integral, o que a gente faz? A gente substitui o maior limite primeiro, certo? Depois substitui o segundo limite, né? Depois subtrai os dois valores. São 2 da manhã. E tem gente mandando dúvida aí, gente. Isso aí, muito bom. Então, agora eu vou substituir o 4, certo? Olha só, aqui não dá pra agrupar muita coisa, certo? Porque tem muito expoente diferente. Então eu vou substituir nessa expressão aí mesmo. Veja. A área vai ser igual. Substituindo o limite de cima, que é o 4, é em todo mundo. Eu fico com 4 elevado a 5 sobre 2, sobre 5 sobre 2, menos 4 elevado a 3 sobre 2,
3 sobre 2 mais 3 sobre 2, lá no x ao quadrado, 4 ao quadrado sobre 2. Certo? Esse valor aqui é quando eu substituo o 4. Ok? Daí eu faria menos o valor quando eu substituísse o 0. Beleza? Só que veja, quando eu colocar 0 aqui vai zerar, aqui também vai zerar e aqui também vai zerar. Então, a expressão, quando eu substituo o limite inferior, que é o 0, vai dar 0. Então, eu faria essa parte aqui, que é quando eu substituo o 4, menos o valor quando eu substituo o 0, que é 0. Então, nem precisava colocar. Certo? Então, agora vamos só resolver. Ó, eu vou resolver de uma maneira aqui, mas você poderia resolver de forma muito mais fácil na calculadora, né? Já que pode usar. O 4 a gente sabe que é 2 ao quadrado, então ficaria assim, ó. 2 ao quadrado elevado a 5 sobre 2, sobre 5 sobre 2, menos 2 ao quadrado elevado a 3 sobre 2, sobre 3 sobre 2, mais 3 sobre 2, 4 ao quadrado eu já posso resolver que é 16 sobre 2. Aqui, ó, esse 2 com esse 2 vai cortar, sobra 2 à quinta aqui em cima. Agora é continha, né, galera? Sobre 5 sobre 2, menos, aqui também acontece a mesma coisa, sobra 2 ao cubo, 16 vezes 3, 48. 48 por 4, que dá esse 2 vezes 2, dá 12. Dois à quinta, 32. Sobre 1, escreva a primeira fração, que é essa aqui de cima, e multiplica pelo inverso da segunda. 2 sobre 5. Menos 2 ao cubo, 8. Sobre 1 e multiplico pelo inverso da segunda, que seria 2 sobre 3 mais 12. Continha. Só continha agora. Ficaria com a área é igual. Ó, 32 vezes 2, 64 sobre 5. Menos 8 vezes 2, 16 sobre 3. Mais 12. Tiro o mínimo aqui, eu fico com 16 mais 3 por 1, 3 vezes 12, 36. Ok? Ó, tirei o mínimo. 3 por 3, 1 vezes 16, 16. 3 por 1, 3 vezes 12, 36. Então, eu fico com 64 sobre 5, menos 52 sobre 3. Mínimo 15. 15 por 5. 3 vezes 64. 15 por 5, 3 vezes 64. 192. Menos 15 por 3 dá 5, vezes 52. 260. 192 menos 260, menos 68 sobre 15. Opa! Uma área negativa? Não, o resultado da integral pode dar negativo, ok? Só que ele representa uma área. Então, a área entre as curvas é 68 sobre 15. Você pega o módulo.
ok? Certo. Outra coisa, galera, que pode ter acontecido, só um apêndice aqui, porque pode ser que alguém levante essa dúvida. Para o fato da área ter dado negativo, é o seguinte, a gente tinha duas curvas lá, né, no nosso desenho, e a gente tinha até uma dificuldade de identificar qual era qual, certo? Qual era a F e qual era a G. Aí o que a gente fez? A gente fez F de X menos G de X, certo? E isso aqui deu menor do que zero. Porque quando eu fiz F de X menos G de X, como a gente demonstrou lá, teoricamente a gente adotou essa curva aqui de cima como F de X. E essa de baixo, né, que vai ter uma área menor, como G de X. Só que a conta se mostrou ao contrário, beleza? Então, se você fizer G de X menos F de X, isso aqui vai dar maior que zero, e aí vai obter o 68 sobre 15 certinho, certo? Mas não tem problema, dar negativo é só você inverter o sinal, beleza? Ó, dúvidas, me chama aí, tem um menino aqui, ó, 2h04 da manhã, tirando dúvida. Então, é isso aí mesmo, tá bom? Valeu!